Feche seus olhos, vamos fazer uma oração, amém? Jesus, te glorificamos por essa noite. Pai Santo, eu sou incapaz, mas toda a capacidade vem de Ti. Flua com as Suas palavras, Senhor, através da minha vida, conforme a Tua vontade. Senhor, eu sou incapaz de acessar a espírito, de acessar a alma, de tocar o profundo de cada filho Teu aqui, mas o Senhor conhece cada um e conhece cada um dos seus caminhos, e conhece cada um, Senhor, conforme a profundidade do seu ser. Peço em nome de Jesus que a Tua palavra possa atingir lugares, Senhor, de vida dentro deles, mudando histórias, revertendo conceitos, alinhando propósito. Peço em nome de Jesus que o atuar do Teu Espírito possa estar entre nós. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de dia mau. E eu queria te fazer entender uma coisa, eu quero que você preste bastante atenção. Todos nós vivemos dias maus. Todos nós passamos por momentos da vida difíceis, momentos de dor, momentos de perca, momentos de choro, momentos de tristeza. Para muitos o Evangelho se tornou uma fórmula mágica de vida constantemente leve e feliz, e isso é uma mentira bíblica. É uma mentira diante da palavra de Deus, entendem o que eu quero dizer? Não é isso que a Bíblia promete, nunca foi isso que Jesus prometeu, nunca foi isso que Jesus falou, nunca foi isso que o Evangelho prometeu. Pelo contrário, Jesus disse assim, no mundo vocês terão aflições. E dentro das aflições da vida, cara, a vida açoita a gente de todo tipo de coisa. Medos, dores, traumas, percas, problemas, dificuldades. Todos nós temos o dia mau, todos nós choramos, todos nós vamos para a presença de Deus às vezes com o coração arrebentado, sem entender o que está acontecendo. Muitas e muitas vezes nós nos vemos no olho do furacão sem entender nada à nossa frente, sem saber que direção tomar. Isso não é diferente, não é exclusivo para a vida de um ou de outro, isso é uma realidade na vida de todos nós. Agora, a palavra que eu quero trazer nessa noite é explicar para você que a Bíblia chama isso, e ela traz a explicação disso como sendo o dia mau. Agora deixa eu te explicar uma coisa. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Todo dia mau chega ao fim. Todo dia mau, um dia vem o alvorecer de um novo dia, e a luz do sol brilha e as trevas se dissipam, e a gente começa a ver uma direção e ver uma luz. Deixa eu te explicar uma coisa, a sua vida não vai acabar no seu problema, a sua vida não vai terminar no dia mau, a sua vida não vai ser constantemente um dia mau. Deus tem vida e vida em abundância para te dar, e quando nós falamos de abundância de vida, significa que mesmo que o dia mau nos açoite, Deus logo ali na frente tem uma novidade para te trazer, que vai romper todas as trevas que estão te cercando, e te levará para um lugar de milagre, porque essa é a promessa de Deus. Quem crê nisso? Então deixa eu te explicar uma coisa. Os seus problemas não vão te levar ao fim, eles são só o meio para que você toque coisas maiores. O dia mau não vai te levar à morte, ele é só um meio para construir uma vida ainda mais excelente dentro dos padrões de Deus dentro da tua vida. Só que o dia mau existe. E eu não sei se eu já preguei sobre isso, eu acredito que não. Eu acho que eu nunca falei sobre esse assunto. Mas hoje nós vamos entender o quanto o dia mau é real na vida de todos, e quanto Deus é poderoso para nos dar sabedoria e entendimento para lidar com o dia mau. Quem já passou um dia mau aqui? Isso é real na vida de todo mundo. E eu gostaria de ler um texto com você, o texto que eu pedi para você abrir, fala justamente de um homem de Deus. Imagina Deus olhando para você e falando assim: você
é um homem ou uma mulher segundo o meu coração. Cara, isso é algo incrível, não é? Imagina Deus olhar para você e falar assim, ó, você é conforme o meu coração quer que você seja. Esse era Davi. Um homem alinhado com a vontade de Deus, um homem alinhado com o propósito de Deus. O que mais que ele era? A Bíblia diz assim no livro de Atos, Davi cumpriu o propósito de Deus para a sua geração, ou seja, uma pessoa que estava vivendo na centralidade do que Deus queria dentro da geração que ele vivia. Tudo que Deus gostaria que ele fizesse, ele fez, ele cumpriu os propósitos de Deus para aquela geração. Então nós estamos falando de um homem alinhado com Deus, nós estamos falando de um homem que temia Deus, nós estamos falando de um homem que buscou viver a sua vida com integridade, nós estamos falando de um homem que se tornou modelo. Como assim, pastor, se tornou modelo? Todos os reis que vieram depois dele, que não andavam segundo o modelo de Davi, a Bíblia fala assim, ó, e fulano de tal não andou nos caminhos de Davi, seu antecessor. Entenderam? Davi se tornou um modelo não só para o filho dele, Salomão, mas para o neto, para o bisneto, tataraneto, 15 gerações depois, o modelo ainda era Davi. Quem está entendendo o que eu estou falando? E até hoje em Israel, o Messias que eles esperam é o descendente de Davi que vai se assentar no trono para governar, e a gente sabe que esse descendente é Jesus. Mas era um homem tão íntegro que Deus escolheu a descendência dele para vir o Messias. Vocês conseguem entender quem esse homem era diante de Deus? Ele não era qualquer pessoa, vocês conseguem entender isso? Ele era uma pessoa realmente escolhida, uma pessoa realmente íntegra. Agora, vamos ler o que aconteceu. 1 Samuel capítulo 30, pode colocar no telão, vai acompanhando comigo. O que tinha acontecido? Davi vivia, nesses dias Davi vivia em meio aos filisteus, ele ainda não era o rei de Israel. Só que ele já comandava um exército de vários homens, que se juntaram a ele porque entenderam o propósito de Deus para a vida dele, e era aqueles caras que falaram assim, Davi, nós sabemos que Deus tem uma promessa para você, nós acreditamos no que tem sobre a tua vida, e nós vamos te acompanhar até que essa promessa se cumpra. E aí eles foram para uma batalha, eles moravam nesses dias, eles moravam numa cidade chamada Ziglag, e eles foram para uma batalha, e chegando lá na batalha, os filisteus disseram para eles, olha, nós não queremos que vocês batalhem conosco, pode voltar para a cidade. E eles voltaram, e isso demorou 3 dias, entre eles irem, ficarem lá, posarem e voltarem, entenderam? E aí eles chegam em Ziglag, presta atenção, quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziglag, no 3º dia, ou seja, fazia 3 dias, os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziglag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã de Jezreel e Abigaí de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. Ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Preste atenção aqui em mim. Cara, Davi era um homem de Deus. E ele ficou 3 dias longe de casa.
Quando ele chega em casa, a casa dele está queimada, os bens deles destruídos. As duas mulheres deles levadas como prisioneiras, como escravas. Filhos e filhos levados como escravos. E todos os filhos dos seus soldados, todos os filhos dos seus companheiros. Todos levados como escravos. Todos levados, para onde? Em que direção? Quem entende o que eu estou falando? Para que lado eles foram? Como perseguir se já é o terceiro dia que isso aconteceu? Para que lado que eu vou? Quem eu busco? Qual foi o povo que fez isso? Cara, a angústia tomou o coração de Davi de forma profunda. Nós estamos falando de homens fortes, guerreiros. Davi era um cara guerreiro ao nível, era a forma que Deus usava ele era um rei conquistador, cara, mas ele era um cara que matava para ver o sangue escorrer. Não tinha tempo ruim com Davi, para esse negócio, e nem com os guerreiros dele. Só que nesse momento, cara, a angústia toma o coração deles, e eles choram profundamente, a ponto de acabar as forças de tanto chorar. O dia mau bateu a porta de Davi, o dia de angústia bateu a porta de Davi, assim como bate na porta de todos nós. Davi estava desconectado de Deus? Não estava. Davi estava fazendo o que Deus não aprovava? Não estava. Davi estava pecando? Não estava. Davi estava andando em erro? Não estava. Tinha alguma direção errada que Davi tinha tomado? Não. Aí ele se vê numa situação de angústia, numa situação de medo, de perca, de dor profunda, de choro, de lamento, e os seus homens, que até então acreditavam no que ele carregava e acreditavam no seu propósito, pensam em apedrejá-lo. Cara, o dia mau existe. O dia mau é real. Agora, o que nós temos que aprender, depois nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos entender profundamente isso aqui, mas vamos começar a entender algumas coisas em Davi. Cara, eu fico pensando Davi como líder, e ele vendo um motim de alguns soldados, que eu acredito que não foi todos, mas alguns soldados querendo apedrejar ele, e ele sendo um cara sanguinário, um cara que não tinha tempo ruim para enfrentar uma treta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu fico imaginando se Davi tentasse resolver o dia mau, com a força do braço dele, ele ia falar assim: ué, vocês estão querendo apedrejar eu? Ué, então a culpa foi minha? Cai para cima, vem aí, tenta. Cara, eu duvido que os homens não iam tremer nas pernas assim, para ir para cima de Davi, porque ele era bom na batalha, entendem? Ele podia tentar resolver o problema, só que ao invés de resolver o dia mau, ele aumentaria o problema do dia mau, porque além de perder a família, agora ele estaria matando aqueles que ajudariam ele a assumir o trono. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele às vezes estragaria o propósito por causa de uma reação errada no dia mau. Quantas vezes nós estragamos aquilo que Deus está tentando fazer na nossa vida por causa de uma reação ruim no dia mau? Quantas vezes Deus quer usar o dia mau para nos ensinar, para tratar alguma coisa em nós, mas a gente se debate tanto, a gente briga tanto, a gente usa tanta força do nosso braço, que a gente atrapalha o que Deus quer construir em nós. Entenda uma coisa, abrindo um parênteses: Deus não é o agente do mal, ponto. Deus não é o agente do mal, mas todo o mal que a vida nos traz, Deus quer usar para nos levar a um lugar de crescimento e maturidade. Amém? Tiago capítulo 1 diz assim, irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Olha que interessante isso. Tenham motivo de alegria por serem provados, por estarem na luta, na prova. Porque a prova da vossa fé traz perseverança. Então, se nós pensarmos em todas as lutas que nós passamos, uma coisa nós vamos encontrar: Deus quer aumentar a minha perseverança. A minha fé está sendo provada porque Deus quer aumentar a minha perseverança. Ele quer que eu aprenda a dar continuidade,
Perseverar é insistir, é continuar. Por isso que eu estou dizendo para você que o dia mau não vai te matar, o dia mau não vai te levar para o buraco, o dia mau não vai fazer você desistir da sua fé, o dia mau não vai te tirar da igreja, da presença do teu Deus, você crê? O dia mau vai te fortalecer, você vai sair do dia mau mais forte do que você entrou, você crê? E aí o que acontece? Ele continua dizendo, perseverança, e a perseverança, ela vai ter uma ação completa, uma ação em nós, para que vocês se tornem maduros e íntegros, sem ter falta de nada. Olha que poderoso isso que Tiago fala. Então o que acontece? Deus é o agente do mal? Não, mas o mal existe por causa da vida. Pastor, por que tem o mal na terra? Você já deve ter se perguntado isso. Pastor, por que existe mal na terra? Porque o homem abriu legalidade para o pecado, e entrando o pecado entrou a morte, e a morte gerou todo tipo de mal que o ser humano pode produzir. Entenderam? Nós vamos ainda viver um reino milenar aqui com Jesus, onde não haverá nem morte, nem dor, nem pranto, nem angústia. Nós vamos viver no governo dele, um governo perfeito, onde o pecado e o acusador dos irmãos, Satanás, será arrancado, e nós vamos viver num reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quem crê? Então, um paraíso que às vezes a gente vê pregadores mostrando que o Evangelho traz nesta vida, este paraíso está pronto, e nós vamos entrar nele. Quem crê? Quem crê? A eternidade ou a volta de Jesus vai estabelecer esse lugar sem choro, sem dor, sem pranto, sem angústia, sem medo, sem depressão, sem fome, sem miséria, sem nada das mazelas humanas. Isso vai acontecer. Ok, então o que é a vida? A vida é a preparação para que nós saibamos lidar com os ambientes de dor, para que sejamos agentes do bem nesse reino de paz do Messias. Quem crê? É isso. Pastor, por que o mundo é tão mau? Porque o homem é mau, porque a maldade foi inserida dentro do homem pelo pecado, e está cada dia pior. Então o mundo não vai melhorar, mas nós podemos transformar o mundo, transformando uma vida por vez. Quem crê? Mudando um agente do mal em agente do bem, um por vez. Quem crê? Só que para isso nós temos que aprender a lidar com esses dias, que são reais. Davi podia ter tentado resolver com a força do braço. Eu vou para cima, vem aí então, e não sei o que, e vai, briga, e não sei o que lá, e vamos correr, e vamos atrás. Vamos atrás para onde, se eu não tenho direção? Vamos tentar perseguir que povo, se eu não sei quem sequestrou minha família? Cara, aí vem uma coisa poderosa. Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Pastor, como eu faço isso? Esse é aquele momento, preste atenção. Esse é aquele momento que você tem que buscar de você, dentro de você, a força que você não tem, para continuar crendo que Deus continua sendo bom e Ele continua no governo da sua vida. Esse é o momento que você vai buscar aquela força dentro de você para saber que a promessa dele não voltou atrás. Ele não vai mudar no que ele prometeu, ele não vai deixar de fazer o que ele disse que ia fazer, ele vai realizar o que ele tem para realizar, porque ele é Deus e ele não negocia suas palavras. Quem crê nisso? Mas está doendo demais, pastor. Busque força aí dentro, onde você não acredita que tem, e fortaleça-se no Senhor, o seu Deus. E depois que ele recobra a esperança em Deus, ele vai orar. Ele chega no sacerdote Abiatar e fala: traz a estola sacerdotal. Era um instrumento que tinha na época, para um ritual espiritual, que era um objeto que revelava a vontade de Deus. Ele coloca a estola sacerdotal, o peitoral, e ele vai para a presença de Deus e fala: Deus, devo persegui-los? Vou alcançá-los? Cara, nesses momentos é necessário fazer a pergunta certa para o Pai. E a pergunta certa é: eu devo me mover? Se eu devo me mover, para que lado eu vou? Então, quando ele sujeita o seu dia mal ao governo do Senhor, quando ele sujeita o seu dia mal à verdade de quem Deus é e
ao governo absoluto do soberano, como a Laine pregou a semana passada, quando ele sujeita a sua vida à soberania de Deus e entende, Davi podia ter blasfemado, Davi podia ter brigado com Deus, Davi podia ter usado a famosa frase, usada muito no nosso dia, se Deus existisse, isso não estaria se passando comigo. Deixa eu te explicar, Deus existindo ou não, as coisas da vida vão acontecer. Como eu disse, Davi não estava errado, não estava em pecado, não estava fazendo nada, é só a existência humana colhendo do mal que ela mesma plantou. Quem entende o que eu estou falando? Isso é vida. Por isso que nós temos que ser prudentes. Jesus mandou a gente ser prudente, não mandou? Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que isso significa? Seja prudente para aquilo que você está vendo que é mal, e seja simples para as pessoas, para que você possa amá-las. Mas ambientes que nós temos que ter prudência, e ponto, acabou. Quem entende o que eu estou falando? Pode ser que Davi tenha sido imprudente, tenha levado todos os soldados para a batalha, e ele tinha que ter deixado uma meia dúzia lá para defender a cidade? Quem entende o que eu estou falando? Pode ser. Mas o dia mau existe, e ele é real. Agora a saída para ele é acreditar na soberania de Deus, entender que ele não perdeu o controle, entender que a sua vida continua sendo dele, entender que o que ele tem para fazer, ele vai realizar e pronto, acabou. Entenderam? E ele vai fazer quando você se fortalecer nele, você ter a reação correta dentro do dia mau. Eu posso chorar, pastor? Pode doer? Vai doer. Às vezes dói mais do que a gente imagina que é capaz de suportar. Às vezes a dor é tão profunda que a gente imagina que não vai aguentar. Mas você vai aguentar. E você vai sair dessa melhor do que você entrou. É isso que é a palavra de Deus para nós. O que aconteceu? Deus disse para Davi, quando ele se sujeitou ao governo e à soberania de Deus, Deus disse para Davi, vai Davi, vai que você vai recuperar todo mundo. Então quando ele se sujeita ao governo de Deus, o milagre começa a acontecer. Que milagre aconteceu? Cara, ele começou a andar, ele já encontrou um cara que tinha sido abandonado pelas pessoas que sequestraram a família dele. Porque o cara estava meio doente e largaram o cara no meio do caminho. O Davi cuidou dele, esse cara contou certinho, ó, é esse povo, eles foram para tal lugar, eles estão em tal lugar, Ou seja, quando você se sujeita a não se entrar em desespero, a não resolver com as suas próprias mãos, a não fazer do teu próprio jeito, quando você sujeita a tua vida ao governo de Deus, mesmo no meio da dor, no meio da dificuldade, quando você se fortalece no Senhor e busca o direcionamento dEle, Deus vai começar a operar milagres, para que você chegue nos lugares que você tem que chegar, para que o dia mau chegue ao fim. Amém? Você crê nisso? Vamos para o Novo Testamento, eu quero desenrolar um texto com você. Vai lá para Efésios capítulo 6, versículo 10. Olha que interessante. Efésios 6, 10. Quem quiser acompanhar está aqui no telão. Paulo está dizendo assim, ó, e finalmente, não é finalmente porque ele estava chegando ao fim de alguma coisa, mas porque era uma carta e ele chegou ao fim da carta. Efésios 6 é o último capítulo de Efésios, era o final da carta. Ele está dando as últimas instruções dessa carta tão poderosa. E ele chega, e finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte. Cara, você não tem um Deus fraco. Você não tem um Deus que não pode resolver os seus problemas com você. Você não tem um Deus que não vai te dar orientação. Você não tem um Deus surdo, mudo ou calado. Você não tem um Deus que não vai agir em teu favor, porque você é filho dele e ele te ama. Você tem um Deus forte, poderoso. Então fortaleça-se no seu Deus e no seu forte poder. E olha que interessante, ele continua descrevendo, Efésios 11. Vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então preste atenção no que eu vou falar.
Eu já disse que Deus não é o agente do mal. Aqui Paulo afirma isso. Existem ciladas que foi Satanás que armou para que acontecesse. Justamente para desestabilizar, para fazer você zombar de Deus, para fazer você desacreditar, para fazer você desistir de Jesus, para fazer você desistir da igreja, para fazer você desistir daquilo que você está caminhando para uma vida diferente, para uma vida alinhada com a vontade de Deus. Satanás vai plantar de tudo na tua mente para te fazer desistir. Vai fazer você pensar que as pessoas não te amam, vai fazer as pessoas te ofenderem para você ficar com mágoa no coração e ter dificuldade de perdoar. Vai criar dias maus para que você tropece e caia e fique preso nesse dia mau a vida inteira. São ciladas, cara. Por quê? Porque você tem um inimigo, ponto, acabou. Por que Satanás me odeia, pastor? Porque Deus te ama, isso já basta. Entenderam? Por que Satanás me odeia? Porque Jesus te ama. Todas as vezes que Satanás consegue te colocar num lugar de dor, de angústia, de medo, de blasfêmia e de tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus, ele está zombando de Deus, dizendo: olha o que eu fiz com teu filho. Então por que Satanás te odeia? Simplesmente porque você é amado. E ele não odeia só você, ele odeia o mundo todo. Então é a estratégia dele armar ciladas. É a estratégia dele fazer ter dias maus na tua vida. Deus não é agente do mal. Agora, o que amplifica o dia mau? E o que é que causa a maioria dos dias maus? Tem um problema central. E eu acredito que em torno de 70%, 80% dos problemas de dia mau está baseado em um problema humano, que Satanás usa para causar o dia mau, chamado orgulho. O orgulho faz a gente brigar, o orgulho faz a gente ser individualista, o orgulho faz a gente pensar só em nós, o orgulho faz a gente ser egoísta, o orgulho faz a gente fazer um monte de coisa que desagrada a Deus. Quando a gente está brigando com alguém, a gente é orgulhoso, a gente não dá o braço a torcer de jeito nenhum, mesmo que a gente reconheça que está errado. O orgulho faz a gente não pedir perdão, o orgulho faz a gente não perdoar, o orgulho faz a gente pisar nas pessoas. E aí tem um problema, o problema é que quando eu sou orgulhoso e me torno soberbo, Deus me resiste. E quando Deus me resiste, cara, eu já tô pronto para cair em qualquer cilada que Satanás crie. Porque quando Deus me resiste, eu não vou ter a direção dele. Então Jesus quer que cada vez a gente abaixe as nossas armas, e cada vez mais a gente se sujeite ao governo e à direção dele. Que cada vez a gente saiba, cada vez mais levantar as mãos para o alto e se render ao que Deus quer fazer na nossa vida. E ele continua dizendo, que é para a gente, nós vamos falar das armaduras, que é para a gente ficar esperto, ter as armaduras para não cair na cilada. Por quê? Porque a nossa luta, preste atenção nisso, não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas. Pastor, mas você não tem ideia o tanto que aquela pessoa está me causando mal, ela está fazendo o dia mal na minha vida. Querido, deixa eu te explicar, Satanás só está usando a dureza do coração dela, ou a inflexibilidade dela, ou o pecado dela, para armar um dia mal para você. Quem está entendendo o que eu estou falando? A tua luta não é contra pessoas. Pessoas estão para ser amadas. Jesus disse: ame os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Pessoas estão perto de nós para serem amadas, mesmo aquelas que nos causam dias maus. A nossa luta não é contra pessoas, ponto e acabou. Se Davi fosse brigar com seus soldados, ele resolveria o problema? Não, a luta de Davi não era contra aqueles que queriam apedrejá-lo. A luta de Davi era no ambiente espiritual para entender de Deus o que ele deveria fazer. Então pare de atribuir às pessoas aquilo que é obra de Satanás através das pessoas. Olhe para aquela pessoa com um olhar de misericórdia. Deixa eu te explicar uma coisa. Você já parou para pensar? Às vezes não, porque a maioria das pessoas não pensam nisso, é óbvio.
Você já parou para pensar e tentar se colocar no lugar daquela pessoa para entender por que ela reagiu, agiu daquele jeito? Cara, todas as vezes que a gente vê uma pessoa cheia de problemas e agindo de forma muito ruim, que a gente vai ouvir, e a gente conhece a história e o contexto de vida daquela pessoa, a gente sai daquela conversa com um olhar de misericórdia. Porque se eu estivesse naquela situação, eu seria pior que ele. Se eu estivesse dentro daquele contexto, eu agiria às vezes pior do que aquela pessoa está agindo. Eu não estou dizendo que às vezes então ela tem razão para agir. Não, isso é vítima de sociedade, isso é a mentalidade de onde o reino de Deus ainda não operou. Ok, se a pessoa ainda não foi transformada, ela tem que ser. Porém, quando a gente começa a se colocar no lugar do próximo, a ter empatia por ele, e olhar e falar assim, meu Deus, na situação dele, como eu agiria? Dentro da carga de vida que ele leva, sem conhecer Deus, carregado pelo pecado, cheio de problemas, cheio de vícios, e sei lá o que mais, como eu estaria? Então, infelizmente, às vezes a pessoa tem legalidade para ser uma pedra de tropeço na tua vida, mas ele não é teu inimigo. Ele é alguém que precisa ser alcançado pelo Deus que te alcançou, pelo poder que te transformou, pelo poder que te mudou. A tua luta, a minha luta não é contra as pessoas, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo de trevas, contra todas as forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Então a nossa luta está nas esferas espirituais. Por isso que eu entendo Davi. Antes dele tomar qualquer atitude, ele foi guerrear no ambiente certo. Deus, o que eu faço? E a maioria das guerras eu não vou para guerrear, eu não vou lá com uma espada na mão, Satanás, em nome de Jesus, não. Às vezes a maior guerra é render o teu coração a ser governado e direcionado por Deus. Às vezes a tua maior guerra é dobrar o joelho e falar, tá bom Deus, eu me rendo, o dia mal está me batendo, o negócio está pesado, mas eu me rendo para que o Senhor me transforme naquilo que o Senhor quer que eu me torne. Às vezes essa é a maior guerra que você precisa travar. Por quê? Porque tudo aquilo que principados, potestades, forças espirituais da maldade, tudo aquilo que os dominadores desse mundo tentam fazer na minha vida, quando eu tiro a legalidade, eles perdem a força. Quem entende o que eu estou falando? Todas as vezes que eu arranco a legalidade das mãos de Satanás, ele perde a força de atuação na minha vida. A Laine costuma dar um exemplo que eu gosto bastante. Imagina você com um saco de lixo no canto da sua sala. E aí a sua sala começa a ter um cheiro ruim e começa a ter infestação de barata. Então cada vez que sai uma barata daquele lixo, você faz uma batalha espiritual com um spray de veneno. Em nome de Jesus, morre barata. E você vai ter uma sala fedida e cheia de barata por quanto tempo? Até que a causa da legalidade da barata estar ali seja arrancada. Pegou? Então você é orgulhoso, você vai guerrear contra Satanás, contra demônio a vida inteira. Você vai ficar matando barata, só que o lixo continua lá. Você tem problema com vício, com pornografia, você tem problema com vício de bebida, com vício de droga, você tem problema de xingar, você tem problema de não perdoar as pessoas, você tem problema de não saber estender a mão para o próximo. A gente tem um monte de problema humano, de limitação, de natureza ruim. Só que aí a gente fica fazendo guerra espiritual, que é em nome de Jesus, o Satanás, não, tira o lixo. Muda eu primeiro. O dia mal serve para eu ver o lixo, para me mostrar que o lixo está ali, e o lixo sendo mexido, eu vou arrancar. Uma vez arrancado o lixo, eu tiro a infestação. Então, principados, potestades, hostes espirituais da maldade não tem poder mais sobre a minha vida. Então aí eu posso entrar confiadamente na presença do meu Deus, de mãos levantadas e falar, Deus, o que eu faço? Ele vai falar, faz isso, filho. É essa a direção que eu tenho para a tua vida, é isso que vai mudar a tua história, é isso que vai te arrancar do dia mal, é isso que vai fazer o sol nascer. O choro está durando uma noite, às vezes a noite está extensa, mas o sol já vem nascendo logo ali. O raiar de um novo dia está chegando, quem crê?
Existe um brilho aí no alvorecer e Deus quer que você saia dessa situação. Deus não quer te deixar ir. Só se renda para o processo. Se renda para Jesus arrancar o que tem que arrancar. Se renda para Jesus ensinar o que tem que ensinar. O que Davi aprendeu? Pastor, não entendi. O que Davi aprendeu? Davi aprendeu que os filhos dele, as esposas dele, a cidade dele, os bens dele pertencem ao Senhor. E mesmo que tudo for arrancado, ele vai continuar adorando e buscando a direção de Deus, porque Deus é o Deus que pode restituir tudo. O dia que tiraram o reino de Davi, Davi já era rei, e ele foi tirado do trono pelo próprio filho. A gente não vê Davi brigando. A gente vê Davi indo embora de Jerusalém com a cabeça baixa, e aí um cara começa a jogar pedra nele, e o Joabe, que era o general dele, mais sangue nos olhos do que ele, fala assim: eu vou lá matar esse cara. Davi fala: não, Joabe, deixa. Quem sabe ele está certo de jogar pedra em mim? Quem sabe ele tem a razão de fazer o que ele está fazendo? Deixa. Davi aprendeu que o reino era de Deus, o palácio era de Deus, o trono era de Deus, Jerusalém era de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tudo que ele tinha não pertencia a ele, continuava sendo de Deus. Ele vai embora quieto. Daí uns dias ele volta de novo para o trono, porque Deus restitui tudo. Ele já tinha aprendido isso em Ziklag. Então, se ele não tivesse aprendido em Ziklag, ele não ia poder, ele não lhe daria certo no dia que ele tinha que deixar o trono. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele ia brigar pelo trono. Então Deus está te preparando no dia mau de hoje para enfrentar coisas muito maiores amanhã, que vão te levar a lugares ainda maiores em Deus. Satanás quer te matar no dia mau. Jesus quer te fortalecer. Jesus quer te deixar mais forte. E aí continua, versículo 13. Por isso, para quê? Por isso que, por causa das guerras espirituais, por causa de todo esse entrave do dia mau, vistam toda a armadura de Deus. Nós vamos falar da armadura. Vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para quê? Para que, fala comigo. Para poder, 1, 2, 3, para poder resistir no dia mau. Para que servem as armaduras espirituais? Para resistir no dia mau. Para que vocês possam resistir no dia mau. Então o dia mau existe. O Velho Testamento mostrou e o Novo Testamento confirmou. E permanecer inabaláveis. Sabe que jeito você vai sair do dia mau? Inabalável. Sabe que jeito você vai sair do dia difícil, da situação difícil da vida? Inabalável. Porque a tua fé já não estará mais firmada apenas numa ilusão de um evangelho que não é verdadeiro na hora que a coisa ficar feia. Mas a tua fé estará firmada num evangelho que te protege, te salva e te deixa inabalável no dia mau, depois de terem feito tudo. Então tem duas coisas no dia mau que tem que fazer aí, ó, presta atenção, além do que você já aprendeu. 1, permanecer inabalável. 2, fazer alguma coisa. Deus sempre vai te direcionar a fazer algo para sair do dia mau. Então deixa eu te explicar, você nunca vai sair do dia mau deitado na tua cama chorando. Davi chorou até faltar força, sim ou não? Mas uma hora ele enxugou a lágrima do rosto, fortaleceu-se em Deus e falou: eu tenho que fazer alguma coisa. Então Deus quer que você se levante. Tem algo a ser feito no dia mau. Pastor, mas está doendo. Eu sei, mas tem que levantar e tem que fazer. Pastor, mas está muito difícil, eu não enxergo nada. Sim, levante-se, pelo menos consulte a Deus para saber o que você precisa fazer. Não tem outra forma. E aí ele vem esmiuçando o que é a armadura. Preste atenção, versículo 14. Assim, mantenham-se firmes. Então vamos lá. O dia mau vai tentar te derrubar, sim ou não? Como você se mantém firme? Tem duas partes da armadura que te mantém firme. Cingir o seu lombo com a verdade, não é isso? Cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, Deus não atua em ambiente de mentiras.
O que vai fazer você ficar firme no dia mau é ser verdadeiro. Verdadeiro com Deus, verdadeiro com as pessoas, verdadeiro com a situação que você está passando. Tem gente que finge no dia mau. Está tudo horrível. Está tudo terrível. Aí ele vai para o gari de terça-feira, alguém fala assim, ó, gente, vamos lá, momento de oração. Quem tem alguém que tem um pedido de oração? E ele está lá aqui, ó, mentiroso, fingindo que está tudo bem. No dia mau, eu estou o quê? Mal, mal. Não tente fingir para a pessoa que está tudo bem. Seja sincero. Gente, não está bem, eu estou passando uma prova difícil, a coisa está trash. Eu preciso de oração? Porque é o cinturão da verdade, a verdade exposta à luz, que vai trazer firmeza para você nesse dia. Satanás quer te derrubar, mas quando você traz a verdade à luz, isso vai te manter de pé. É por isso que nós vivemos em comunidade, é por isso que nós temos pequenos grupos garis, é por isso que a gente tem tudo isso, porque nesses momentos nós vamos precisar de pessoas. Orem por mim, eu preciso de oração, a coisa está feia. E aí ele continua dizendo, vestindo a couraça da justiça. Eu já ensinei várias vezes a diferença entre justiça e juízo, e hoje eu vou explicar a diferença entre justiça de Deus, essa daí, e justiça própria. Muitas vezes a gente quer agir com a justiça própria. Davi poderia ter dobrado o joelho dele, lá na hora da oração, e falado assim, ó, presta atenção, você já deve ter ouvido oração assim, dobrado o joelho e levantado a mão, Deus, por que o Senhor me abandonou? Minha mulher, meus filhos, minhas mulheres e meus filhos foram levados cativos, Deus, se o Senhor realmente existisse, isso não estaria acontecendo. Deus, por que o Senhor não olha por mim agora? Essa não foi a oração de Davi. Essa não é a tua oração, porque não é uma oração que busca a tua justiça própria. E aquela outra oração assim, Deus, eu não estou fazendo nada de errado, estou fazendo tudo direitinho, vou na igreja 2 vezes por semana, estou frequentando o gari, Jesus, eu estou até lendo a Bíblia, por que isso está acontecendo comigo? Quem já viu oração assim? A maioria de nós já orou assim. Faz tudo direito, Deus. Oh, meu Deus, como você é justo. Isso é justiça própria. Justiça própria diante de Deus, a Bíblia diz que é como um trapo de imundícia. Você sabe o que é o trapo de imundícia? O trapo de imundícia eram os trapos que eram usados para fazer 2 coisas, para as mulheres conterem o seu fluxo menstrual, ou para o leproso cobrir a sua ferida purulenta de lepra, onde saía pus. Era para essas 2 coisas que servia trapo de imundícia, e depois ele era jogado no lixo, porque era imundo. A tua justiça, a minha justiça diante de Deus, quando eu quero me justificar, Deus, eu não mereço o dia mau, eu sou muito bonzinho. Deus não é Papai Noel? Papai Noel que traz o presente para o garoto que foi, a menina e o garoto que foi bonzinho durante o ano. Deus não é Papai Noel não. Deus é Pai. Entenderam? Então a minha justiça própria, os meus atos de bondade, eu estou fazendo tudo certo, não cola para Deus, não cola. Então quando eu visto a couraça da justiça, a couraça é aquilo que cobria o corpo todo do soldado. Justiça significa estado, a tradução da palavra grega, justiça, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento. A tradução do dicionário é estado daquele que é como deve ser, conforme os padrões de Deus. Ponto. Então, é justo você ser como Deus quer que você seja. E essa justificação vem pela graça, e só Ele pode me deixar justo na presença dEle. Então eu não tenho justiça própria, eu sou justificado. Quem entende? Quem foi justificado pela graça e dá glória a Deus? Todos nós fomos. Nós não temos direito de estar na presença de Deus, mas nós podemos estar, porque Ele nos justificou.
Então a couraça da justiça é uma graça que veio sobre nós, cobrindo a nossa vida e nos protegendo, sem que nós merecêssemos. Só que a partir do momento que eu reivindico a minha justiça própria, eu tiro a couraça da justiça. Ou eu o quê? Quando eu minto também, claro, porque eu tiro o cinturão da verdade, a couraça cai. O cinturão ajusta. Entenderam? Então isso vai fazer você ficar o quê? No dia mal? Firme. E firme é firme. Pega uma pessoa firme e vai discutir com ela para você ver. Quem já discutiu com uma pessoa firme? Não dobra, velho. E Jesus quer que você seja firme na sua convicção de fé, na verdade que você acredita, no entendimento de que Ele é teu Deus e nada vai mudar. O dia pode ser duro, o choro pode estar intenso, a dor pode estar profunda. Ele é teu Deus e nada muda isso. Ele continua te vendo, te amando, te olhando, esperando você reagir conforme a vontade dEle. Mas vamos continuar 15. O que mais que nós temos na armadura? Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando os seus pés, o seu caminhar está pautado no evangelho, na escritura das boas novas, a paz permanece no teu interior. Deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro versículo que eu citei hoje, Jesus dizendo: no mundo tereis, só que o versículo não acabou aí. Mas não se turbe o vosso coração. Eu venci o mundo. Então não é para ficar desesperado. Em outro versículo Jesus diz assim, ó: eu deixo a minha paz eu dou para vocês, e eu não dou como o mundo dá. Por que como o mundo dá? Porque o mundo dá uma paz circunstancial, uma paz baseada no dia estar bem. Quando o dia é mau, eu perco a paz. Mas se os meus pés estiverem calçados no evangelho que Jesus deixou, nas boas novas de quem Jesus é, se o meu caminhar estiver pautado nele, por que os calçados? Porque eu posso andar em qualquer terreno instável, a minha paz continua, os meus pés continuam firmados no Senhor, a minha paz excede todo o entendimento, eu nem consigo entender porque eu estou tão tranquilo. Só que para isso eu tenho que ter um fundamento, calçando meus pés, é o evangelho da paz. Ah, mas você não está desesperado? Não. Por quê? Porque minha segurança está no Deus Todo-Poderoso. Porque eu vim dEle e vou voltar para Ele. Tudo que eu tenho pertence a Ele. Ele é o dono da minha vida. E eu não vou deixar o desespero me abalar. Então são ferramentas que o apóstolo Paulo está dando, explicando como a gente pode resistir no dia mau. Porque o dia mau vai vir, vai vir. Eu estou te dando ferramentas que você vai ter que usar. O apóstolo Paulo nos deu as ferramentas que nós vamos ter que usar, porque o dia mau vai acontecer. Continuando. Além disso, além do cinto, da couraça, dos sapatos, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Preste atenção. A partir do momento que você removeu as coisas que já não estão de acordo, que já removeu as coisas que estão em desacordo com a vontade de Deus, lembra o saco de lixo na sala? Você tirou. Existia um jeito de Satanás te atacar, com flecha, com seta. Por quê? Porque naquele tempo a única arma que acertava a distância, o que era? A flecha, uma seta lançada de longe. Então Satanás vai continuar tentando jogar alguma coisa em você. E onde essas setas vão? Fala assim, na minha mente. Então o que acontece? Quando você estiver firme por causa da justificação em Deus, você estiver firme por causa da verdade, da luz e da transparência, você estiver com seus pés calçados na paz de Jesus, o que Satanás vai poder fazer? Jogar seta para atacar a tua mente. Você não vale nada, se Deus chamasse você não estaria assim. Olha, pode ver, Deus não interviu ainda. Olha, as coisas estão piorando, você vai na igreja, quanto mais você reza, mais assombração te aparece. Não é esse o ditado? Você começou a ir na igreja, a coisa piorou. E aí vem vindo as setas. Só que para isso você tem um escudo.
E o escudo é a tua fé. A fé significa o seguinte: o que é fé? Fé é a certeza das coisas que eu não vejo, e a prova daquilo que ainda não se materializou. Isso é fé. Fé é chamar à existência aquilo que não existe como já fosse. Essas definições são bíblicas. Isso é fé. Então Satanás vai mentir para você: não vai dar certo. A tua fé vai dizer o quê? Não vai dar certo. Eu não estou vendo, mas vai dar certo. Então isso te protege, isso é teu escudo, isso é tua defesa. Pastor, como eu faço para ter fé? Você pode edificar a tua santíssima fé, fazer ela crescer, orando constantemente no Espírito. Você pode se manter em oração, isso faz tua fé crescer. Como mais eu posso fazer minha fé crescer, pastor? A sua fé pode crescer quando você ora para o Espírito Santo te dar o dom da fé. Espírito Santo, me dê o dom da fé. Ela vai se ampliar. Então isso vai criando escudo para você. Satanás pode tacar um monte de coisa na sua mente. A certeza da tua fé vai desmontar toda a seta maligna que ele tenta lançar na tua mente. Quem crê? Está vendo como as armaduras fazem sentido? Por muito tempo a gente usou as armaduras pensando assim: Senhor, agora me revista disso, daquilo, nananã. Cara, não tem problema orar, não tem problema orar, mas desde que haja entendimento do que você está pedindo. Porque a armadura é para resistir o dia mal, é para guerrear contra a verdadeira ação de Satanás contra a tua vida. Vamos continuar. Usem o capacete da salvação. O capacete da salvação, onde fica o capacete? Onde? Uma vez que você está com a sua mente protegida pela certeza da tua salvação, Satanás pode fazer o que quiser, ele não te tira mais da presença de Deus. O dia mal pode vir, pode acontecer as coisas, tua mente está protegida pela certeza de quem é Deus na tua vida e do que Ele te salvou. E a salvação aqui é não só aquela salvação final, o dia que Jesus voltar, o dia que você morrer, é a salvação do teu dia mal, é te tirar daquele lugar ruim. A tua salvação está sendo preparada por Jesus, e esse dia está chegando, para você sair desse lugar ruim. Quem crê? E usa também o que? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ver Jesus no deserto? Jesus está no deserto. E aí vem quem? Para fazer o dia dele ficar mal. Quem chega logo cedo lá, depois de 40 dias de jejum? O infeliz. Capiroto chifrudo. Ele, o próprio. Chega lá para tentar Jesus. Jesus entra em desespero? Jesus tenta argumentar? Não, Jesus já estava com a sua justiça em ordem, com a verdade exposta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Com o seu capacete, com o seu escudo. Aí vem: se você é filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pão. Nem só de pão viverá o homem, está escrito, está escrito, está escrito. Cara, por isso que a palavra é arma de ataque e não arma de defesa. Todo o resto é defesa para você ficar inabalável, sim ou não? Escudo, capacete, couraça. A espada não. A palavra é arma de guerra, é para ir para cima. Satanás veio com uma seta na tua mente, o que você faz? Não, Satanás, está escrito. Ah, sua família não vai se converter, teu marido não vai mudar muito. Nunca, mentira, Satanás, está escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que está escrito. Ah, seu filho, está escrito, está escrito. O Senhor já deixou escrito que eu vou servir a Ele com a minha casa. E pronto, acabou. Começa a declarar a palavra de Deus, atacando Satanás em tudo que ele tenta atacar na tua mente. Prende lá no teu espelho o versículo, coloca post-it na frente do teu computador. Faz alguma coisa, mas cata a palavra de Deus e usa como espada de guerra. Ah, não, Satanás, você vai tentar me lembrar dos dias ruins? Vou. Você fala para ele: ó, se você começar a me lembrar demais dos meus dias ruins, eu vou te lembrar do seu fim. O que você acha de arder no lago de fogo e enxofre? A eternidade toda. Eu vou estar com Jesus e você vai estar lá. E a tua cabeça vai ser esmagada debaixo dos meus pés. Quer continuar a conversa? Porque quem conhece a palavra sabe resistir Satanás nas setas que ele lança na mente. Porque maior é o que está com você. E as portas do inferno não resistem à igreja. Ah, mas o dia está difícil, pastor, mas maior é o que está com você, mesmo em meio aos dias mais duros da vida.
Ele é poderoso, Ele é grandioso, e a palavra dele tem poder para destruir qualquer seta de Satanás. Continuando, orem no Espírito em todas as ocasiões. Lembra que eu falei que fortifica a fé? Orar constantemente no Espírito. Então é só no dia que você está bem que você vai orar em Espírito? Ou só no dia que você está mal? Porque tem gente que só ora quando está mal, né? Ficou bem, para de orar. Obrigado, Deus, já passou. Agora eu vou voltar para a minha vidinha do jeito que era. Jesus não é aquele tipo de médico especialista que você vai buscar só quando você está com uma doença específica. Porque Jesus, apesar de ser o médico dos médicos, Ele não quer ser seu médico, Ele quer ser seu pai, seu rei, seu Senhor e o dono da tua vida. Então não vem na igreja só quando a coisa ficou difícil, não. Porque quando tiver tudo bem, você vem para glorificar, para adorar, para mostrar para Ele que você ama Ele e é grato a Ele, independente da circunstância. Mas Ele está falando aqui, ó, ore constantemente no Espírito, em todas as ocasiões, ore sempre, com todo tipo de oração e todo tipo de súplica. Então tem que suplicar mesmo, tem que chorar, tem que gritar, tem que clamar, tem que fazer jejum, tem que fazer isso. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quem já entrou para orar no dia mal, conseguiu orar por alguém? Seja sincero. No dia mal, você entra lá no teu quarto de oração, você conseguiu orar por alguém? Você só chorou, só pediu por você. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando. Ore, clame, suplique, mas deixa eu te explicar, tem mais gente precisando. O teu dia está difícil, tem um monte de gente com dia difícil também, lembre-se deles. É top isso, porque isso vai mexer com a gente. Acho que tem mais um versículo, 19 ou não? Coloca aí para mim. Não, era só até o 18 mesmo. Gente, deixa eu explicar uma coisa, com relação ao dia mal. Mais uma coisa, né? Já expliquei bastante, mas mais uma coisa. Existem alguns solavancos da vida que são muito duros. Existem coisas ou pessoas que são arrancadas de nós pelo curso natural da vida, que daquele dia em diante, daquela situação em diante, nossa vida nunca mais será a mesma. Existem situações na vida que remodelam a nossa vida. Isso é real. Quando uma perca muito grande aconteceu e a dor é muito profunda, entenda uma coisa que você precisa aprender. A sua vida nunca mais voltará a ser a mesma. Você vai reaprender a viver desse novo jeito. Eu costumo dar o exemplo seguinte: quando alguém muito querido é arrancado de nós, nós temos que entender que é como se nós perdêssemos um membro do corpo. Imagina se você perdesse seu braço direito e você tivesse que reaprender a viver usando só o esquerdo. Quem consegue entender o que eu estou falando? Você nunca mais terá a vida que você tinha antes. Você vai entrar em uma nova maneira de viver. Então existem alguns dias maus que a dor é tão profunda e as circunstâncias são tão violentas que nós vamos ter que readaptar a nossa vida a uma nova maneira de viver. Mas deixa eu te explicar uma coisa: Jesus continuará conosco. Jesus será a cura para essa dor, e Jesus será aquele que vai auxiliar você na readaptação da tua vida. Você só deve continuar firme e inabalável na tua fé, usando as armaduras para que você permaneça de pé e continue. Quando a gente sofre um baque duro de perder alguém muito querido, que é uma das situações difíceis da vida, são dias extremamente maus. Muitas pessoas que foram tiradas de nós realmente vamos precisar nos readaptar sem elas. E o segundo ponto que nós temos que entender é que nesse momento o Consolador estará dentro de nós atuando para cicatrizar essa dor. Tem problema chorar? Não, não tem problema chorar. Só que a Bíblia nos mostra um prazo para o luto. A Bíblia fala que tem um prazo para prantear pelos que se foram, para chorar esse dia mal.
e depois a vida precisa seguir. Quem está entendendo? A vida precisa continuar. Nós vamos precisar do consolo do Espírito para viver uma readaptação. Isso é parte da vida. Ninguém está isento disso. Quem entende o que eu estou dizendo? Ninguém está isento disso. Então eu estou te ensinando você a usar as armas espirituais para a sua recuperação ser mais rápida, para que você volte para o lugar que Deus te quer o mais rápido possível, para que você se baseie na palavra de Deus para viver as verdades do que Deus quer que você viva. Deus não te abandonou por causa dessa perca. Deus não desistiu de você por causa dessa dor. Deus não está me olhando, Ele está olhando, está atento para ver como você vai reagir, o que você vai tocar e como você vai fazer. O dia mau é real, por causa da existência humana e por causa do pecado na existência humana, o dia mau é real. Só que nós temos ferramentas para agir e reagir no dia mau, e o Senhor nos deu essas ferramentas, e elas são importantes, muito importantes. Agora, o dia mau não vai durar para sempre. De toda dor você vai sair fortalecido, adaptado para uma nova realidade às vezes, mas fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você vai entender o que é depender do consolo do Espírito Santo, porque às vezes não tem outro que console, não há ninguém que fale qualquer palavra que traga alento, ou que acaricie de alguma forma a profundidade da dor na alma, mas o Espírito Santo pode fazer isso. O Espírito Santo pode trazer o consolo aqui dentro, e de repente uma paz inunda o teu ser, e você fala: eu nem acredito que eu estou vivendo tão bem, depois de um baque tão difícil. Teu Pai continua a te amar, Ele não perdeu o controle, Ele continua poderoso. E deixa eu te falar uma coisa: o amor de Deus não dá o que a gente quer, dá o que a gente precisa. O amor de Deus não dá o que a gente quer, o amor de Deus dá o que a gente precisa. E você e eu precisamos desse ensinamento, dessas armas, porque o dia mau existe, e é assim que Deus quer que nós venhamos a reagir em todas as dificuldades da vida. Coloque-se de pé, vamos orar um pouco sobre isso. Eu sei que tem pessoas que estão passando aqui dias maus, é óbvio. Eu sei que tem pessoas aqui que estão no meio de um turbilhão e não sabem como agir, como reagir. Mas hoje o Senhor te deu ferramentas. E hoje o Senhor quer te tirar desse lugar. E hoje o Senhor quer libertar a tua mente cativa de tantas setas malignas. Hoje o Senhor quer te dar uma luz para que você enxergue. Hoje Ele quer que a verdade dEle inunde o teu ser, para que você viva coisas especiais e espetaculares nele. Então o que você vai fazer nessa noite? Você vai orar e falar para o Senhor, expõe a sua dor para Ele. E exposta a sua dor, comece a falar com Ele. Toda a verdade que está no teu coração, comece a expor para Ele todo o sentimento, mas expõe de forma legítima. Fala para Ele: Deus, eu transferi para você toda a culpa da situação. E hoje eu reconheci que o Senhor não tem culpa disso, o Senhor não é o agente do mal. Senhor, por muitas vezes eu transferi para o Senhor a culpa de a pessoa não ter sido curada, ou de eu não ter sido curado. Quantas vezes nós culpamos Deus por uma ou outra coisa? Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Deus não é o agente do mal, pelo contrário, Deus é amor. Nós só precisamos nos lançar nesse amor, nos lançar nesta graça, nos lançar nas mãos dEle, nos lançar num lugar para Ele, e deixar Ele trabalhar no nosso interior de forma intensa e profunda, para que nós saiamos do dia mau fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então comece a buscar o Senhor agora, comece a clamar por Ele. Fala: Senhor, não, o deserto não vai durar para sempre. Não, Senhor, a noite não vai durar eternamente. Eu creio, Senhor, no alvorecer de um novo dia, de uma luz para a minha vida. Eu estou aqui porque eu creio, eu estou aqui porque eu tenho fé, eu estou aqui porque eu vou me revestir das armaduras, para ficar posicionado no Senhor. Comece a orar, comece a buscar. Se você quiser dobrar o teu joelho, dobre. Quiser chorar, chore. Diga assim para o Senhor: Senhor Jesus, eu estou rendido a Ti.
Senhor, eu estou com as minhas mãos levantadas, dizendo que eu solto as minhas armas humanas de defesa, para tomar posse das armaduras espirituais que o Senhor tem para me dar. Senhor, em nome de Jesus eu me rendo a Ti. Vai dizendo isso para Ele. Com mãos erguidas eu me rendo a Ti, dizendo que eu estou vulnerável e entregue ao Teu governo, entregue à Tua direção. Eu não vou mais resistir, Senhor. Eu não vou mais me debater. Eu não vou mais, Senhor, ficar lutando com a minha própria justiça. Não, eu me entrego e eu me rendo, e eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu me fortaleço agora, Senhor, no Seu grande poder. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo agora para estruturas mentais, Senhor, que já foram enraizadas por Satanás, sendo tirada agora. Capacetes que não são da salvação, que têm aprisionado mentes em lugar de cativeiro, em lugar de dor. Em nome de Jesus eu dou uma ordem que sejam tirados agora. Estruturas que têm mantido pessoas em angústia, em lugares de medo, em lugares de dor, em nome de Jesus, que seja quebrado agora toda a cadeia, todo o grilhão, tudo aquilo que te prende. Jesus te chama para a vida, Jesus te chama para um novo dia, Jesus te chama para a vida em abundância. Fortaleça-se no Senhor e no Seu grande poder. Oh, Rabachora Candarabarai Xerecandarai. Sabe, ao sair por aquela porta, Satanás vai continuar a tentar mentindo. Ele vai continuar a tentar mentir para você, dizendo que você não é filho, dizendo que você não pode vencer esse dia mal, dizendo que você não vai conseguir. Deixa eu te falar uma coisa: as palavras do Senhor e a verdade do Evangelho é oposto a isso. Você é filho, e como filho você é herdeiro, e como herdeiro você é co-herdeiro com Cristo. Você é dono de toda a herança daquilo que Deus é. Tenha a tua identidade firmada nele. Saiba quem você é no Senhor, e não deixe Satanás levar a sua mente a um lugar de aprisionamento de novo. Você é livre em Deus para vencer todo dia mal que vir contra a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Obrigado, Senhor. Aleluia. Pode ir tomando seu lugar, pode se assentando.